Fazendo análise de timing da instrução do tipo R, primeiramente a gente sempre inicia a contagem do PC. Então a gente considera a carga do registrador PC, que é de 5, e a saída do PC contém o endereço para a próxima instrução que a gente vai realizar. No caso, vai ser uma instrução do tipo R. Então a gente conta, o tempo de atraso da leitura da memória de instrução, que é de 300, então a gente contabiliza aqui a nossa instrução com 305 de atraso. O que a gente faz com a instrução do tipo R? A gente tem os 6 primeiros bits sempre, os 6 mais significativos no caso, sempre como sendo a caracterização do tipo de instrução que a gente vai estar realizando. Então, esses 6 bits mais significativos, eles sobem aqui para a parte do controle. E a gente não considera atraso tanto nos fios quanto no controle. Então, todos os sinais de controle, eles vão ter o mesmo atraso da nossa instrução, que é de 305. Então, basicamente, todos esses fios que estão em azul, eles vão ter o atraso de 305. Continuando, após esses 6 bits mais significativos, os próximos 10 bits, os 5 e 5, eles vão ser o endereço dos registradores, onde a gente vai ler esses registradores, vai pegar esses dados, a gente vai operar, e essa operação ele vai ser dado pelos 6 últimos bits da nossa instrução, vai ser determinado. Então, como a leitura do banco de registrador ela é assíncrona, a gente considera então o atraso dessas duas portas aqui, na entrada do banco de registradores, que vai ser o endereço dos registradores que a gente vai estar lendo. E daí a leitura do banco de registradores tem um atraso de 70 picosegundos. Então a gente contabiliza aqui as saídas dos dois dados lidos de 375. Então a gente tem que operar esses dados. Então o B aqui tem um MUX no meio do caminho dele, no caso que é usado em outras operações. Então o B tem que passar para M2. Isso então a gente tem que considerar o atraso do próprio MUX. Opa! Aí. Então o atraso é de 377. 375 mais 2. Como foi dado pra gente. A gente também tem os 6 bits menos significativos, que vem aqui e passa para o controle da ULA, que vai determinar qual operação vai estar acontecendo ali na ULA, mas ele tem um atraso de 305, como eu comentado anteriormente, porque a gente não considera atraso no fio e também nem no controle da ULA. Então essa entrada aqui vai estar em 305, do controle da ULA, a gente tem 375 da entrada A e 377 da B. Então a gente vai considerar a da B, mais o próprio atraso da ULA, para a operação, que é de 60, se não me engano. Então a gente tem os 337 mais 60, que vai para 437. Nisso a gente tem que levar esse dado que foi operado e registrar em um outro registrador, que o endereço dele está na nossa instrução do bit 15 ao bit 11. Então esse dado ele passa reto pela memória de dados, ele vai direto para esse MUX, onde esse MUX, a gente tem de entrada 1, que não nos interessa, não é essa a entrada que a gente quer repassar para a saída do MUX, que nos interessa a entrada 0. Então esse sinal possivelmente vai estar em 0, tem que estar em 0 pelo tipo de instrução, isso tudo é dado pelo controle. Ele vai ter o atraso de 305, como já falado anteriormente. Então 437 mais 2 do atraso do MUX, a gente tem 439. Esse 439 volta aqui para a entrada do dado de escrita. E como a escrita ela é síncrona, só no próximo ciclo de clock que ela vai se efetivar, Mas daí o atraso seria novamente de 70 segundos, que contabiliza no total para a gente ter esse dado estável e registrado no nosso banco de registradores no endereço do registrador que a gente botou ali do bit 15 ao 11 da nossa instrução, 509 total de atraso. Agora a gente vê o atraso da determinação da próxima instrução. Vem do PC, vai para o somador, tem um atraso de 20 mais os 5, para a gente ir para a próxima linha da instrução, a gente soma 4. E daí o que acontece? Tanto o DVI quanto o DVC são sinais que eles só vão ser setados como 1 no tipo de instrução de desvio condicional e incondicional, respectivamente. Então, essa porta END aqui, ela vai estar em 0, porque uma das entradas vai ser 0. E esse atraso do sinal do MUX vai ser de 305, como já comentado. Então, a nossa entrada que nos interessa é esse 0, que tem um atraso de 25. Então, o atraso do sinal do MUX é maior, então é 305 mais 2, E o outro MUX também vai ser, porque ele é controlado pelo DVI.
que vai ser 0, então a saída vai ser 0, que é a saída do nosso próprio MUX, por isso a gente está analisando ele. Então 307 do atraso do primeiro MUX, mais 2, 309 esse atraso. Esse 309 ele vai para a entrada do PC, mas para ele estar estável, para poder ser registrado na virada do clock, a gente ainda tem que considerar o tempo de setup do nosso registrador, que é de 5. Então 309 mais 314, a nossa próxima instrução se estabiliza na entrada do PC em 314 picosegundos. Fazendo análise agora da instrução do tipo J. A instrução do tipo J ela é um desvio incondicional. Então, esse desvio incondicional, a gente tem uma constante que vai determinar qual vai ser o endereço, o próximo endereço dele. E essa constante ela está localizada nos 26 bits menos significativo da nossa instrução. Então a gente sempre começa do PC, né? A gente tem o tempo de carga do registrador do PC. A gente tem normalmente o deslocamento, a soma de 4, né? Que vai ser um deslocamento para a próxima linha da instrução, que seria o comum acontecer. Mas a gente está numa instrução de desvio incondicional. A gente não tem uma condição para ela acontecer. Então, de qualquer maneira, vai ser desviado o fluxo das instruções a partir do endereço que a gente colocou nos 26 bits menos significativo. Então, a gente faz esse deslocamento como se a gente fosse para a próxima instrução, e a gente concatena apenas o opcode da nossa instrução inicial com a nossa constante operada. Então, a gente tem, né, o atraso da memória de instrução, que a gente vai ler na instrução atual, que vai ser de desvio incondicional. Então, a gente pega esses 26 bits menos significativo, a gente desloca duas vezes para a esquerda, que é basicamente a gente multiplicar por 4, e a gente concatena com o opcode da próxima linha. Nisso a gente tem que voltar para o PC, que vai ser o endereço da nossa próxima instrução. Então a gente sai daqui e vai para o último MUX, ali da parte onde a gente determina a instrução do PC. Como eu já havia falado anteriormente, na instrução do tipo R, a gente não considera atrasos nos fios e também o próprio controle não tem atraso. Então todos os sinais de controle, eles vão ter o mesmo atraso da nossa instrução, que é de 305. Então o sinal desse MUX, ele tem um atraso de 305. Nesse caso, o DVI vai ser setado igual a 1, exatamente por a gente estar nesse tipo de instrução. Então essa primeira porta do MUX aqui que vai ser levada à saída. No caso, o atraso dela é de 305 novamente, porque isso é basicamente uma operação entre os fios, você está mudando os bits, concatenando e deslocando. Então, a gente não considera atraso nessas operações. Então, vai ser basicamente 305 da entrada e 305 do sinal, vai ser o mesmo máximo, né? E os dois o atraso do MUX, então vai ser de 307. Esse 307 ele vai ser repassado para a entrada do nosso registrador. E a gente também tem que considerar o tempo de setup para a entrada do nosso registrador estar estabilizada, para no ciclo de clock ela poder ser repassada de uma maneira correta. Então a gente considera os 5 picosegundos do setup do registrador, então fica 312 no total de atraso. A instrução do tipo StoreWord, muito semelhante à instrução do tipo LoadWord, utilizará praticamente o mesmo caminho, com a diferença de que agora não estaremos escrevendo no banco de registradores um valor da memória de dados, mas sim escrevendo na memória de dados um valor que está contido no registrador do banco de registradores. Então, semelhante à instrução LoadWord, o início é basicamente o mesmo, com a diferença de que agora o APCode é a da instrução StoreWord. E esse opcode ele é denotado pelos bits 31 a 26, que entrarão no bloco de controle. Os bits 25 a 21 continuarão sendo o registrador base, porém agora a função desse registrador base será de indicar o registrador onde os dados serão armazenados, junto com a soma pelo deslocamento estendido. Os bits 20 a 16 denotarão então um registrador fonte. O registrador fonte é o registrador que conterá
os dados a serem escritos na memória de dados. Os atrasos aqui são os mesmos, sendo de 305 na entrada do MUX a partir da extensão de sinal e 305 também na entrada do banco de registradores. O próximo passo é contabilizar o atraso do MUX1, que é de 2 picosegundos, resultando em 307 picosegundos na entrada da ULA. Na entrada B da ULA, no caso, né? Após o carregamento após a operação no banco de registradores, o dado lido 1, que é referente ao banco de dados, será somado junto com o deslocamento estendido pela ULA. E na saída do dado lido 2, teremos então o dado a ser escrito, que é o valor contido dentro do registrador de fonte. O atraso na entrada da ULA, então, é de 375 picosegundos, e o atraso na entrada do bloco de memória de dados também é de 375 picosegundos, visto que a operação no banco de registradores é de 70 picosegundos. Após a operação da ULA, teremos um atraso de 435 picosegundos na entrada de memória de dados no setor de endereço. O endereço será o endereço da memória onde os dados do banco de registradores, do registrador de fonte, será gravado. Utilizando então o caminho crítico, somaremos o tempo de operação da memória de dados, que é de 300 picosegundos, e teremos um tempo total de 735 picosegundos. E o caminho crítico pode ser visto pelo caminho em vermelho. Na análise das instruções tipo I, que são instruções de transferência de dados, iniciaremos com a análise da instrução load word. A instrução load word carrega um conteúdo da memória de dados no banco de registradores. A partir da saída da instrução lida do bloco de memória de instrução, teremos um sinal de 32 bits. Desses 32 bits, os bits 31 a 26 são referentes ao opcode, que denota a instrução do tipo load word, no bloco de controle. Dos bits 25 a 21, temos o nosso registrador de base, que será usado para calcular o endereço na memória. Os bits 20 a 16 carregam então o registrador de destino, que será onde a palavra carregada da memória de dados será carregada. Os 16 bits menos significativos passarão por um bloco de extensão de sinal e passarão a ser então de 32 bits. Esse sinal passará por um MUX e terá um atraso de entrada de 305 picosegundos. Este atraso é referente ao atraso do Program Counter e do atraso da memória de instrução, visto que tanto os fios quanto o bloco de extensão de sinal não possuem atrasos no nosso modelo, assim como também o bloco de controle não tem nenhum atraso para carregar dados ou para realizar instruções. Após a passagem do deslocamento estendido no MUX, teremos então um atraso de 307 picosegundos, visto que o atraso no MUX é de 2 picosegundos. Após ter seu dado carregado e lido pelo banco de registradores, o registrador de base entrará na ULA com um atraso de 375 picosegundos, visto que o atraso para as operações do banco de registradores é de 70 picosegundos. No caso das operações tipo load word, desconsidera-se o caminho traçado em verde entrando no dado a ser escrito, visto que nessa operação não é utilizado este caminho. Foi um erro de design.
Após a soma do valor do dado lido 1 com o deslocamento estendido, teremos uma saída, o resultado de saída da ULA com um atraso de 435 picosegundos. Esse resultado, então, dará o endereço na memória de dados onde terá a sua palavra lida. Após ter a palavra lida no endereço correto, a saída da memória de dados será com um atraso de 735 picosegundos, visto que as operações na memória de dados levam 300 picosegundos para ocorrer. Esse sinal então passará por mais um MUX e sofrerá mais um atraso de 2 picosegundos. Passando pelo MUX, então, o nosso sinal entrará no dado de escrita. Então, esse dado vai ser o dado que será carregado no banco de registradores e esse dado será carregado no registrador de destino. Como o caminho crítico aqui é de 737 segundos, soma-se então o atraso do banco de registradores e teremos o nosso caminho crítico para a instrução do tipo load word. Visto que o atraso no banco de registradores é de 70 picosegundos, o nosso caminho crítico será de 807 picosegundos para a instrução do tipo load word. Agora nós faremos uma análise dos atrasos relativos a uma instrução do tipo branch on equal. Após a borda de subida do clock, nós temos o atraso do registrador, e então o endereço da instrução vai para a saída do program counter. Aqui nós temos dois caminhos. Um deles passa por um somador, que incrementa 4 no valor do program counter, que é o endereço da instrução seguinte, caso a condição de igualdade não seja atendida. O outro caminho, ele leva a instrução do endereço ao bloco de controle e resgata dois valores, o A e o B, do banco de registradores. Como esse caminho ele faz uma busca no banco de registradores e depois vai fazer uma operação na ULA, isso é um forte indício de que esse vai ser o caminho crítico dessa instrução. Esse caminho aqui de baixo, ele carrega as informações de quantas posições do program counter deve avançar caso a condição de igualdade seja atendida. Aqui, no caminho de cima, nós já temos calculado a próxima posição do PC, caso ocorra o salto. E aqui embaixo nós temos os valores de A e B já carregados para a ULA, com um atraso de 375 e 377 picosegundos, respectivamente. Já bem maiores do que os atrasos aqui de cima. Em seguida, a ULA ela subtrai os valores de A e B. Se esses valores forem iguais, a flag de 0 vai ser setada para 1. Caso não, ela vai ficar em 0. Aqui essa porta end ela vai operar com o bit DVC do bloco de controle, que é o bit de desvio condicional, que ele vai estar em 1 para essa instrução. Então, se a flag 0 estiver em 1, o MUX ele vai escolher a porta 1, que é a instrução já com o salto calculado. E se tiver em 0, que é o caso das instruções não serem iguais, o próximo valor vai ser só o próximo endereço. No caso, o endereço atual mais 4. Aqui, nesse outro MUX, ele vai sempre escolher o valor 0 para essa instrução, já que o bit de seleção aqui vai ser o DVI, que é o de desvio incondicional, que vai estar em 0 para esse tipo de instrução. Aqui a gente já vai ter a próxima instrução do próximo endereço do PC.
E ele vai ser gravado aqui no PC aqui atrás, só respeitando o tempo de carga do registrador. O que nos dá esse caminho crítico aqui, de 446 picosegundos para essa instrução.